Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, amados. Como é que vocês estão? Espero que na presença do Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar sobre edificação. A importância da edificação. Edificar uns aos outros, edificarmos na palavra. Quando edificamos também, estamos ali corrigindo, estamos edificando, exortando, estamos edificando, ajudando, estamos edificando. Essa edificação tem que ser na palavra de Deus, tá? Essa edificação, ela não é aleatória, é na palavra, é em Cristo, é na rocha onde temos a sustentação. Amém? E vamos começar aqui em 1 Tessalonicenses 5, versículo o 11. Estamos falando sobre edificação. Anota aí já, digita para o pessoal que chegar saber qual é o nosso tema de hoje. Edificação. 1 Tessalonicenses 5, o versículo o 11, diz a palavra: por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, Paulo fala aos Tessalonicenses para que, exortando uns aos outros, vai havendo o quê? A edificação. Não é isso, irmã Bárbara? Deus abençoe. Efésios 4, 29. Está lá depois de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Vamos lá, Efésios 4 o 29. Anota aí, amados, edificação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Nós não podemos usar nossa boca para o mal. A palavra que sai da nossa boca tem que ser uma palavra de edificação. A nossa palavra não pode ser palavras torpes. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Éfeso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Um cristão, um servo de Deus, uma serva do Senhor, um pai, uma mãe, não é? No nosso trabalho, na igreja, na rua, no secular, nós temos que ter muito cuidado para não emprestarmos a boca ao diabo, ao maligno, e ali sermos uma pedra de tropeço na vida dos outros, mas possamos edificar vidas, edificar pessoas com a nossa palavra, tá bom? Que é o tema de hoje, edificação. Cuidado para que você, às vezes é melhor a gente, fecha a boca, não é aquela frasezinha, boca fechada não entra mosquito. Então é melhor a gente fechar a boca, não só fechar a boca, mas ter cuidado com a mente também, que às vezes a gente não fala mais a mente e sai lá as palavras torpes. E também o Senhor Jesus disse que não só o falar, mas o pensar já produz o pecado. Então a gente tem que ter cuidado. Vamos falar aquilo que vai edificar. Não vai edificar, não quero falar, não quero entrar nesse mérito. Da nossa boca, tem um outro texto que diz que de uma fonte não pode sair dois tipos de água, não é isso? Ou é água doce ou água salgada. Lógico, da fonte você vê água doce, né? E da boca do cristão não pode sair dois tipos de palavra. Uma hora é palavrão e outra hora é glória a Deus. Não pode, gente. Nós temos que vigiar. Nossa fala tem que ser uma fala que vai promover a edificação. Não é isso, irmã Gabriela? Deus abençoe. 1 Tessalonicenses 5, agora é o 14. Volta lá para Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5 é o 14. Estamos falando sobre a edificação. E diz assim: rogamo-vos também, irmãos, que admoestais os desordeiros, consoleis
os de pouco ânimo, sustentei os fracos, e sejais pacientes para com todos. Isso é o quê? Isso é edificar. Você corrigir ali alguém no amor é edificar, não é corrigir de forma errada. Mas corrigir no amor, você está edificando. Desordeiro, bagunçando, atrapalhando tudo, você diz, opa, menos. Espera aí, não é assim. Você está edificando. Aí o fraco você diz, vamos, gente, vamos que Deus é conosco. Você está edificando. Não é isso, Obreira Edna? Então você vai sendo um instrumento de Deus, Zé Nery, para quê? Para edificação. A nossa fala tem que ser uma fala de edificação. A nossa fala tem que ser uma fala de promover, de ajudar, de corrigir. Você vai estar edificando, corrigindo também, corrigindo com amor. Você vai estar edificando. Meu filho, está errado isso. Ó, fulano, não é por aí. Você está edificando. Ô, isso está errado. Você está edificando. O outro lá não quer ir para a igreja, está fraco, desanimado. Você diz, vamos lá. Você está edificando. E essa edificação, ela tem que ser pautada na palavra de Deus. Não é isso, amados? Gálatas 6, versículo 2. Gálatas está antes de Efésios. Gálatas 6, versículo é o 2. Olha só que texto lindo sobre edificação. Levai as cargas um dos outros. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Está vendo? Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Então, levai as cargas um dos outros. Ajuda. Seja o bom samaritano. Seja o Simão Cirineu, aquele que ajudou Jesus a carregar aquela cruz. Ou seja, seja alguém que, né, às vezes a pessoa tá fraca e você pisa em cima, ou seja, acaba de matar. Às vezes a pessoa está só se segurando pela misericórdia mesmo, você pisa nas mãos e diz, afunda logo, e a pessoa... Então, isso não é edificador. O edificador, alguém que edifica, é alguém que às vezes diz, deixa eu te ajudar aqui. Né? Você lembra quando você está lá com a criança, lá, aí a criança está com aquele peso da mão, você diz, me dá aqui, deixa eu ajudar. Aí dá alívio para aquela criança, você vai dosando ali o peso para ela. Então você deve ser um edificador para o marido, para a esposa, para os filhos, para os pais, para os irmãos, para levar as cargas um dos outros. Tem hora que tem alguém te ajudando, tem hora que tem alguém te dando a mão, e tem hora que é você que está dando a mão para outra pessoa, para ajudá-la. Isso é o quê? É edificar a outra pessoa. Amém? Quem está entendendo? Efésios 2, do lado aí de Gálatas. Efésios 2, 19 ao 22. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício, olha só, todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Jesus é a pedra angular, pedra principal, a pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram. E através dessa pedra, que é a base do alicerce todo do prédio, nós estamos juntos naquele processo, nós somos um fragmentozinho de pedra, que eu, junto com você, junto com outro irmão, junto com outro, a gente vai sendo edificado. Então,
Ajude essa pessoa que está do seu lado para estar no culto. Por exemplo, hoje tem culto segunda-feira. Ajude, chame alguém, chame o colega, chame o vizinho, chame um irmão, manda uma mensagem no grupo lá, gente, vamos para o culto hoje. Você vai edificando, porque alguém precisa ouvir, às vezes, o teu convite. Alguém precisa só que você mande lá uma palavra de edificador, não uma palavra com grosseria, com ignorância. Não, ninguém está aí para receber palavra de grosseria nem de ignorância. O culto eu vou estar lá ministrando. Imagina se eu pego aqui, cadê? Ninguém quer compromisso com Deus, vocês não querem nada com nada. Imagina, o que eu vou fazer? Eu vou espantar mais ainda, eu estou edificando? Não. Mas se eu chegar, vamos, gente, como eu estou aqui, vamos para o culto hoje. Vamos lá buscar o Senhor enquanto se pode achar. E aí nós vamos edificando uns aos outros. Diga glória a Deus. Hebreus capítulo 3. Está lá do lado de Tiago e de Pedro. Hebreus 3, versículo 4. Estamos falando sobre o que, gente? Digita aí, qual é o tema de hoje? Vamos ver quem sabe o tema de hoje aí. Hebreus 3, versículo 4 diz assim: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Não é isso, missionário Davi? Glória a Deus. Toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Você entendeu? Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode casar, cuidar disso, cuidar daquilo, mas quem é o cuidador de tudo? Quem é o edificador de tudo? Quem é que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor? O nosso Deus. Ele é o edificador de tudo. Amém? Romanos 14, versículo 19, depois de Atos dos Apóstolos. Romanos 14, 19. Romanos 14, 19 diz: sigam, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. Para de seguir tragédia, desgraça, notícia ruim, fofocada, briga, confusão. Sai disso. Quem tem olhos bons vai colocar os olhos em coisas boas. Quem tem olhos maus vai botar os olhos nas trevas. Então sigamos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os romanos, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Amém? A edificação. Glória a Deus. Judas, lá no finalzinho. Tem Judas na Bíblia, gente? Tem Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. Judas, ele está antes de Apocalipse. Judas 20 e 21, que é um capítulo só, né? O 20 e 21 diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha a importância de nós nos edificarmos também. Todos os dias você está ali lendo a Bíblia. Você está aqui com a gente todo dia, lendo a Bíblia. Em outro momento você está lá lendo a Bíblia. Você está aqui orando conosco. Em outro momento você está lá orando. À tardezinha sai lá o áudio do clamor, um texto bíblico com clamor.
e você está lá clamando. Tem culto na igreja, você está lá participando. Você está edificando a si mesmo. Quem ama a sua vida espiritual, alimenta ela. Tem gente aí que já tomou um cafezinho agora, já se organizou. Tem gente que daqui a pouquinho vai tomar um café e tal. Porque você ama o seu corpo, você quer cuidar do seu corpo, até para você ter o quê? Energia para o seu dia. Senão daqui a pouco você está encostando no canto, sem força, sem ânimo, mas aí você vai lá, alimento para dentro. O espiritual é a mesma coisa, você está orando, está se fortalecendo, está edificando. Está lendo a Bíblia, está edificando. Então temos que edificar uns aos outros e também edificar a vós mesmos. Ok? Diga graças a Deus. 2 Tessalonicenses 2. Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 2. É o 16 e 17. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações. Console os vossos corações. Olha a edificação. Consolar também é edificar. Console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Então, o próprio Senhor, você tem noção, irmão Bete? O próprio Senhor, ele nos edifica. O próprio Senhor, Jesus Cristo, que nos amou, ele nos traz a consolação, a edificação. Graças a Deus. Efésios 4, Coríntios, Gálatas, Efésios 4, o versículo é o 11 em diante. Vamos ver aqui, ó. Segundo Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, querendo que aperfeiçoamento dos santos, olha a edificação aí, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Os ministérios, 5 ministérios, ó. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A homem perfeito à medida de estatura completa em Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que palavra maravilhosa, né, irmão Maurício? Que palavra tremenda aqui. Estamos estudando sobre a edificação. Você está sendo edificado hoje, edificado em amor, edificado na palavra, edificado em Cristo Jesus, para que você possa edificar outros com a palavra que sai da sua boca, com aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida. Olha que coisa linda. Então o edifício está sendo, nós estamos sendo
edificados. Aí Deus levanta os ministérios, um faz isso, outro faz aquilo, outro faz aquilo outro, tudo em prol, né? Tudo em prol do corpo todo, do grupo todo, cujo cabeça é sempre o Senhor Jesus. Sempre o cabeça tem que ser Cristo, porque se não estamos debaixo da direção de Cristo, que é o quê? A palavra, estaremos fora do corpo do Senhor. Amém? Então é a palavra. 1 Pedro 2,4, Hebreus, Tiago, Pedro. 1 Pedro 2, versículo 4 e 5 diz: E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém, pedra viva? Olha aí, vamos lá, pedra viva. Vou chamar você de pedra viva agora, né? Nós somos pedras vivas. Amém, pedra viva? Cadê os pedras vivas aí? Estão ligados? Vamos lá. Glória a Deus. Romanos 15, do 1 ao 3. Romanos está antes de Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 3. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Amém? Irmã Bárbara, olha a irmã Edna, o Maurício, o missionário Davi, o povo de Deus que está aí, ó, irmã Beth, irmã Gabriela. Olha que palavra extraordinária. Mas nós que somos fortes, você é forte, você está aqui, tem que ser forte. Quem está levantando uma hora dessa para estar ouvindo a palavra, está se alimentando, meu irmão, fraco não é não. Né, Zé Nery? É forte. Não é isso? É isso aí, ó. Pedra viva. Então, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Você é uma coluna aí, você é uma coluna. Às vezes você diz, meu Deus, só eu que tenho que ir para a igreja, só eu que tenho que lutar, só eu que tenho que chamar. Você é uma coluna. Aí você diz, eu vou parar. Não para não, você é coluna. Você quer que acabe tudo de uma vez? Então fica firme, suporta os fracos. Porque às vezes a gente quer que os fracos sejam iguais a nós. Tem um tempo, gente. Você tem, por exemplo, você tem uma profissão aí. Você pega alguém que não sabe fazer nada e bota para fazer o teu serviço, você vai ficar louco, você vai dizer, não é possível, você não sabe fazer nada. Só que tem um tempo de treinamento, tem que ter paciência. É ou não é? Então a gente quer que as pessoas elas já sejam perfeitas, cheguem na igreja e já sejam perfeitas na hora. É um processo de santificação diária, de libertação, de mudança de hábito, mudança de mentalidade, processo para cá, processo para lá. E você que é forte, tá bom? Suporta os mais fraquinhos aí. E não agrade a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Tá bom? Porque também Cristo, que é o nosso modelo, nosso mestre, não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias do que te injuriavam. Muito bem. Amém? Quem está recebendo a palavra? 1 Coríntios 8:1, está do lado de Romanos. Romanos, Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Estamos falando sobre o que, gente? Quem sabe aí qual é o tema da mensagem de hoje? Romanos 8:1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica, né? O amor edifica.
Então tem gente que, eu não como carne de porco porque a Bíblia condena. A Bíblia não condena, mas deixa eles sem comer a carne de porco. Come você a carne de porco, tá tudo certo, tá? O amor vai edificar. Mas se você ficar assim, não, porque pode comer, ficar brigando, amém. Você não come carne de porco para Deus, amém. E assim você vai ajudando, não é isso? Aquele que não tem ainda esse entendimento, tá bom? Então o conhecimento é importante, mas o conhecimento pode inchar você, deixar você besta. Tem gente que estuda teologia e fica besta. Tem gente que estuda teologia e passa a ter mais amor pelos outros, passa a estender a mão, né? É igual quem estuda. Quem estuda, ele ensina o que não sabe, mas tem gente que estuda e fica inchado besta, né? E acha que não precisa ensinar ninguém. Então vamos edificar uns aos outros. 1 Coríntios 10, 23, está aí do lado. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Olha o entendimento. Todas as coisas são lícitas, mas nem toda edifica. Então não vou para esse lado, não vou para esse, não acompanho isso, não vejo aquilo outro, porque não edifica. Eu posso? Posso, mas eu não vou, porque não edifica, tá bom? Isso é sabedoria. Ainda em Coríntios, 1 Coríntios 14, 26, diz assim: que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo. Para quê? Para a edificação. Amém? Faça-se tudo para a edificação. Para fechar, o versículo 3 ao 5, do 14. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Amém? Essa é a palavra de hoje. Seja edificado com essa palavra. Que o Senhor te fortaleça e que você edifique as pessoas ao seu lado. Amém? Ó Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença. Te louvamos, ó Senhor, pela edificação que o Senhor tem feito em nossas vidas. Se não fosse o Senhor, não suportaríamos. Contempla, meu Deus, o teu filho e a tua filha, para que possa ser edificado na tua palavra. Edifica essa família, Senhor, edifica esse casal. Dá-nos forças para suportarmos os mais fracos e ajudarmos a cada um, muitas das vezes, carregando os fardos um dos outros, estendendo a mão, meu Deus, socorrendo, dando uma palavra, mandando um áudio, ajudando uns aos outros, edificando em amor. Senhor, um dia se inicia essa segunda-feira e que a tua bênção seja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós, debaixo da tua palavra, cancelamos todos os eventos do mal deste dia. Toda ação do maligno contra nós, contra a igreja, contra o nosso povo esse dia. Em nome de Jesus. Senhor, seja com o teu povo. Abençoe o pão, a água, o alimento, a saída e a chegada.
Guarda-os, guarda-nos debaixo das tuas potentes mãos, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém? Muito bem. Deus abençoe. 19h, te aguardo naquele grande culto. Mas antes, lá pro finalzinho da tarde, tem uma oração lá forte, um clamor, porque quem clama não reclama, né? E quem clama, Deus, Ele ouve e responde. Deus abençoe. Façam um dia na presença do Senhor. Paz.